Falar sobre segurança nas eleições é falar também sobre transparência no funcionamento das urnas eletrônicas. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o tipo de votação adotado no Brasil é o mesmo em outros 45 países. A urna eletrônica foi criada para facilitar a vida do eleitor e agilizar a apuração feita pelos tribunais eleitorais. E não se trata de uma máquina de produção em massa, como os computadores. A urna eletrônica brasileira foi projetada e construída no Brasil por brasileiros, recebendo características e necessidades únicas no nosso país. Além disso, a Justiça Eleitoral ainda oferece dezenas de possibilidades para que a eleitora e o eleitor possam auditar a urna eletrônica e os sistemas eleitorais. Você sabe como funciona essa auditoria? Para que serve? Como ela ajuda na segurança e lisura do processo eleitoral? É o que vamos discutir no Contraplano Especial Eleições desta semana. Olá, o Contraplano está começando trazendo mais um debate sobre as eleições. E no programa desta semana, vamos falar sobre a auditoria das urnas nas eleições. Participam deste debate conosco Luciana Linardi, coordenadora da Comissão de Auditoria das Urnas do TRE, e Luiz Cláudio Amaral, membro da Comissão de Direito Digital da OAB Maranhão e membro da Academia Maranhense de Ciências. A gente vai começar então a nossa conversa aqui, deixando bem claro que, apesar de ser um tema de uma relevância muito importante para o processo eleitoral, a nossa conversa é em forma de bate-papo mesmo, para deixá-los mais à vontade o possível aqui. E eu quero começar justamente com a coordenadora, a Luciana, a respeito de como é que se dá esse processo, né, através do Tribunal Regional Eleitoral. Como é que o TRE acaba gerenciando esse momento que é tão importante para que as pessoas tenham a confiança, a garantia de que se trata de um processo bem democrático? Bom, o TSE ele regulamenta o processo de auditoria das urnas eletrônicas através de um normativo, a resolução 23673, em que em vários momentos essas urnas e esses sistemas são auditados. É auditado muito antes da eleição, quando são convocadas, a população é convocada aí ao TSE, desafiar operadores de sistema são desafiados a burlar o sistema das urnas. Isso já é um procedimento de auditagem. Um outro momento é na audiência de carga e lacre, que acontece nas zonas eleitorais, onde as urnas são inseridos os sistemas na urna e elas são lacradas, preparadas para a eleição. Ali a população é convocada, são publicados editais para que elas compareçam, para que prestem atenção nessa modalidade de prática. E um outro momento em que a resolução prevê essa auditoria é no dia da eleição. Existe um procedimento onde, na véspera, no sábado anterior à eleição, quando as urnas todas já estão preparadas, já estão lacradas, já estão nos seus devidos lugares de votação, a gente providencia uma audiência pública, que é realizada na sede do tribunal, e são convidadas as organizações para comparecer lá, a Polícia Federal, Conselho Regional de Informática, partidos políticos, são convidados a participar dessa audiência e eles indicam as urnas que eles querem sejam auditadas no estado inteiro. A gente abre um telão com um mapa e eles são livres para indicarem 35 urnas que eles querem que sejam auditadas. E eles apontam, é aleatório, eles podem escolher em qualquer lugar, num povoado, em qualquer interior que eles queiram. E essas urnas são providenciadas para que venham para São Luís. A gente monta uma operação de logística semelhante a uma operação de guerra, vamos dizer assim. São envolvidos 4 helicópteros, uma aeronave, são colocados veículos em determinados pontos do estado, que a gente considera pontos chaves. Sim. E essas urnas elas são trazidas para São Luís no sábado, véspera da eleição. E no momento em que começa a votação, começa a auditagem dessas urnas. Esse procedimento ele consiste em votação de cédulas. A gente tem um preenchimento de cédulas no sábado à tarde, porque a gente precisa saber qual município foi sorteado para saber como vai preencher aquela cédula com que candidato, né? Que tem que ser aquele candidato daquele município. E são lançados votos na urna o dia inteiro, de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ao final do dia, isso tudo no domingo, enquanto a votação está acontecendo. Ah, tá.
No final do dia tem que bater os votos que estão nas cédulas com os votos que saem no boletim de urna. Sim, sim. Essa é uma maneira elementar, simples, de checar a integridade dos sistemas, né? Se não bater a quantidade de votos é porque tem alguma coisa errada. E nunca deixou em 20 anos que isso é feito. As falhas que acontecem são falhas humanas, cada urna tem uma câmera voltada para aquela urna, tudo é filmado. E quando há uma divergência no final do dia, a gente constata que é uma divergência porque era um 3 e a pessoa digitou um 6. Era um 3 na cédula e a pessoa digitou um 6 na urna, por exemplo. Sim. Então é uma forma que o TSE prevê de auditar a urna eletrônica e que funciona. É uma pena porque, assim, apesar de serem publicados editais, de serem convidados, pouca gente comparece. Então é por isso que se escuta muito falar de fraude, de que a urna, será que a urna vai funcionar, será que o sistema é íntegro? É íntegro, é comprovado, funciona, todas as eleições acontece essa audiência e pouca gente sabe. Pelo menos aqueles que são os mais interessados, ligados diretamente, que são os partidos, estes precisam estar representados lá, né? Eles são convocados, eles não precisam, eles são convidados. Convidados. É. E eles comparecem no sábado porque eles querem indicar as urnas, eles querem participar, mas no momento da auditoria, que a gente passa um dia lá, sim, trabalhando nessas urnas, o histórico mostra que poucas pessoas comparecem para até os partidos mesmo, porque assim a gente percebe que as críticas, elas são mais de cunho mesmo político, faz parte do jogo político, né? As sim, críticas muitas vezes vêm do candidato que perde. Então, assim, eles confiam no sistema. O sistema é confiável, já está mais do que comprovado. Acho que por isso que não tem tanta assiduidade na verificação da audiência em si, né? Esse ano vai ser realizado no Sebrae, no Salão Zeca Belo, no Multicentro Sebrae. Sim. A gente já deixa o convite aqui para que quem puder comparecer e verificar, estaremos lá trabalhando o dia inteiro nesse dia. Certo. Glaucione? Certo. Luciana, assim, de forma exemplificativa, nesses primeiros momentos em que ocorre a auditoria das urnas, exemplificando assim para o cidadão que está em casa, que está nos assistindo, como é que é feita mesmo a auditoria? Tem a urna e é um monitor ali. Vocês, o que é feito naquele momento? Nós montamos ilhas, para cada urna a gente monta uma ilha, onde ficam 3 pessoas trabalhando naquela ilha. Fica a urna, fica um notebook com um sistema que verifica o que está sendo feito naquele momento e fica um outro servidor com o caderno de votação daquela urna. Isso também é um trabalho feito no sábado. A partir do momento que a urna é sorteada, é indicada, a gente tem que providenciar a impressão do caderno de votação daquela urna, tal qual está lá na sessão. E aí um simula a posição do mesário, né, que é selecionar o eleitor que irá lançar o voto naquele momento. O outro entrega a cédula, naquela cédula que foi previamente preenchida no sábado à tarde. Tem lá um voto qualquer, sei lá, no município, o candidato a prefeito tem o número 23 e o vereador 23000, foi o que ele escolheu. E aquele voto é digitado naquela urna. E existe um sistema que acompanha, o TSE desenvolveu um sistema que acompanha todo esse procedimento. E no final, e é basicamente isso, é simples mesmo. No final, essas cédulas elas são colacionadas ali, ficam de ladinho. No final do dia, às 5 horas da tarde, aquela urna ela é tratada como se ela estivesse na sessão. É impresso um BU nela, um boletim de urna, onde saem todos os votos. E aquilo vai ser contado e batido cédula a cédula com o BU. E não tem porquê, não é para dar nenhuma divergência, né? Sim. É basicamente isso, mas existem vários equipamentos da Justiça Eleitoral que são envolvidos nesse processo, são 27 urnas ali, então são 27 notebooks, são o triplo de servidores, existem servidores de outros órgãos que são convocados para esse momento, nós trabalhamos com 55 servidores distribuídos entre TRT, TRF, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e outros 50 servidores do TRE mesmo. Então, cada ilha contém um servidor do TRE e 2 servidores de outros órgãos, porque é assim que a resolução determina, até para que não fique somente com servidores da Justiça Eleitoral nesse procedimento. Perfeito. Doutor Luiz Cláudio, a gente sabe que algumas eventualidades podem acontecer, principalmente se tratando de eleições, todo mundo com os ânimos muito acirrados.
apesar da auditoria das urnas, ainda existe o discurso, essa urna não está funcionando, essa urna está fraudada. E quando a população chega até a OAB, ou os partidos políticos, ou os candidatos chegam até procurar vocês, quais são as providências que vocês tomam lá na Comissão de Direito Digital? Nesse caso, né, a OAB ela tem como função acompanhar os advogados que vão estar atuando diretamente na eleição. Essas questões de conformidades, inconformidades, elas se veem às vezes muito pela questão, como a colega falou aqui, com relação ao do usuário. Né? Você tem o erro do usuário, propriamente dito, que gera às vezes somente nos interiores, aquela inflamação, né, de dizer que a foto era de um candidato, mas era de outro. E é o que precisa ser feito, o que o advogado ou o cidadão pode fazer? É pedir no momento da iniciação da votação a zeresma, para saber se está tudo ok, se aquela urna está em conformidade, e no final pedir o boletim de urna. Né? São emitidos 8, no mínimo 8, né, que são entregues ali para o pessoal que vai fazer a fiscalização, os partidos, os advogados que vão estar lá também atuando. E também vai ser entregue para o secretário, enfim. Vai ter o boletim de urna que vai mostrar quantos votos teve com relação àquela urna. E aí é assim possível fazer a auditoria do TRE. O sistema da urna, aí talvez a gente possa explicar se vai ter já nessa eleição de 2024 a nova urna que foi adquirida através da licitação da Positivo, que é uma empresa brasileira, né? E ela adota o compliance, que é uma norma de conformidade, né? E combate à anticorrupção. Então a gente percebe que desde o começo, desde a origem, esses que a gente chama de acionistas, né, stakeholders, eles estão preocupados em entrar em conformidade com a lei, em conformidade com todo o processo de eleitoral. Porque para quando chegar no momento da votação, esteja seguro de que é possível se auditar todo o processo, através desses caminhos que foram postos. O que o advogado tem que fazer no momento é comunicar às autoridades, né? o delegado da região, da zona eleitoral, no caso se for chamar ali o Ministério Público, enfim, ou acionar mesmo a Justiça para tomar as devidas providências se acontecer algo com relação àquela urna, impugnar aquele voto, impugnar aquela urna. Perfeito. Porque chegou o momento do nosso primeiro intervalo no Contraplano. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano. Hoje debatemos a auditoria das urnas nas eleições. Aí agora vem a minha pergunta para o Luiz Cláudio, que é justamente a respeito da importância desse cidadão, dessa cidadã que não está representado por nenhuma dessas entidades, não se sente representado diretamente, participar. A importância que tem, doutor Luiz Cláudio. O melhor exercício do direito é você agir, você tomar as vias de participar dos processos que existem. E o processo eleitoral ele é o mais importante da nossa democracia. É a plenitude do Estado democrático de direito. Então, votar em si, o ato de votar, ele é importante. Mas também, quanto é importante, você poder participar desses atos de fiscalização, de conformidade, até para poder desmistificar que nós temos o maior de problemas hoje, que é a questão do fake news. As pessoas inventam informações, notícias, às vezes por puro desconhecimento. Então, às vezes, participar de um ato desse, você consegue descobrir que as coisas não são tão complexas e que é acessível a qualquer um. Que a urna ela é segura, ela é criptografada, é uma urna hoje recém-licitada, né, pela empresa Positivo, que é uma empresa nossa, brasileira no sentido, e que ela vai estar disponível para a população maranhense. Então, é uma urna extremamente segura. Né? Não tem essa questão ela não tem acesso à internet, então é uma urna em que não tem rede externa, de influência externa. Então,
o voto da pessoa é seguro. Né? Então, você consegue saber se a pessoa votou, como é que ela votou, porque no momento que ela vota, existe esses blocos, né? Vamos dizer assim, essa criptografia funciona como os blocos de identidade. E ela forma uma identidade única para aquele voto, tornando ele seguro. Então, o cidadão vai entender isso, vai poder questionar, é um momento oportuno para questionar, perguntar sobre como é que funciona até mesmo o pleito, a hora e como é que funciona a urna. Sim. Luciana, você falou um pouco sobre a questão da auditoria, explicou para a gente o processo. Não sei se você tem esse tipo de informação que eu vou lhe perguntar, mas em questão da auditoria brasileira e a auditoria em outros países, como é que funciona? Você tem assim, a ideia desse comparativo, porque outros países ainda utilizam cédulas, né? Assim, a pessoa ainda vai lá e marca. Como é que você imagina o grau de dificuldade de auditar um processo desse tipo? Só para as pessoas terem uma ideia, que as pessoas acham que votar no papel às vezes é mais seguro do que a própria urna. Não, porque ali é o meu X. Como é que funciona essa questão, essa comparação? Olha, eu não sei te informar como funciona a auditoria lá, mas é um grande mistério para o servidor da Justiça Eleitoral brasileira como que ainda não implementaram uma urna eletrônica nesses países, sobretudo em países mais ricos do que o nosso. E populosos, né? Também, né? E populosos também. Então, assim, não tem como voto no papel, aquele transporte daquele papel, aquele manuseio daquele papel, isso não há que se falar mais em voto em papel, né? A gente não faz nada mais em papel no mundo, assim. No TRE mesmo, lá, agora a gente tem uma política para que seja gasto menos papel, menos impressão, a gente imprime cada vez menos. Os nossos processos também, judiciais, né? Nossos processos judiciais já são eletrônicos, né? Nossos processos administrativos também são eletrônicos, então, não sei, eu imagino que seja um trabalho muito maior do que o nosso em auditar esse tipo de votação em cédula de papel. Né? Isso rememora a gente, é uma época até que o nosso voto também era de cédula, a gente tinha aí várias situações de cédulas já preenchidas, enfim, várias situações que ensejaram até uma insegurança. Vários relatos de fraude, né? Vários relatos. Talvez a gente estivesse mais exposto à fraude do que a urna eletrônica mesmo, que não tem conexão com a internet. Sim. Que é importante que se fale isso aos telespectadores, né, Luciana? E aqueles que, só te interrompendo, aqueles que ventilam essa possibilidade do voto em papel ser mais seguro, foi pensando nisso, acredito eu, que o TSE elaborou essa modalidade de auditagem, porque ele usa o papel. É exatamente isso. Ele nada mais faz do que colocar votos em papel, na cédula de papel, e o voto na urna, aquele voto da cédula de papel na urna eletrônica. E tem que bater esse número, tem que bater esses votos. Então, assim, não tem por que mais falar nisso, né? Entendi. Posso aproveitar essa pergunta? Quando a gente fala dessa questão eleitoral, a gente fala assim, comparando com os outros países, a gente percebe dois cenários, né? O cenário que usa já a tecnologia plena, como o Brasil. A gente tem aqueles países que usam uma coisa híbrida, né, que é a tecnologia que você mistura o papel e a tecnologia, e o papel propriamente dito. E quando a gente usa a tecnologia, a gente fala de cadeias de prova digitais. O que são as cadeias de prova digitais? Com o digital, ele deixa passos, ele deixa marcas. Então você consegue saber o caminho, deixa as rastros, deixa os passos, os caminhos, a gente consegue saber o caminho daquela prova, daquela cadeia, né? Sim. Já com relação ao papel, você não sabe, fica sempre obscuro. Né? Então, a tecnologia, ela vem fortalecer, que é a tecnologia hoje que nós temos a blockchain, né? Que é uma tecnologia de criptografia, que vem ajudar o processo todo, o processo eleitoral. Né? Então, a gente tem a segurança que na auditoria interna é feito toda a cadeia de prova, né? Que vem desde onde é fabricada a urna até o momento final da eleição. Então, que torna mais seguro em relação às outras eleições. Certo. Eu tenho um questionamento que vale para os dois, que é a respeito de ainda surgirem questionamentos pós-resultados terem sido divulgados, as pessoas exigirem, os candidatos, os partidos exigirem, de certa forma,
auditoria extra, digamos assim. Sim. Mas a gente vai tratar sobre este assunto no próximo bloco, que é o momento de mais um intervalo aqui no Contraplano. Já voltamos com a nossa conversa. Contraplano de volta para o último bloco, hoje debatendo a auditoria das urnas nas eleições. Participam desse debate Luciana Linardi, coordenadora da Comissão de Auditoria das Urnas do Tribunal Regional Eleitoral no Maranhão, e Luiz Cláudio Amaral, membro da Comissão de Direito Digital da OAB Maranhão e também integrante da Academia Maranhense de Ciências. Então, temos a eleição transcorrida dentro da sua normalidade, né? Foram feitos todos os processos, né? Auditorias antes da votação em si, né? Foi feita a retirada da zerésima, ocorreu a eleição no domingo, mas aí, posterior ao resultado divulgado, algum candidato ou candidata ou partido diz que não concorda com o resultado de determinada sessão, que acredita que ali precisam serem revistos os votos. Sim. É uma espécie de auditoria extra. Acontece esse tipo de situação? Acontece, sim, é previsto legalmente. As pessoas podem impugnar aquela urna, né, onde ele acha, onde ele está desconfiado que existe um procedimento para isso. E isso vai ser analisado. Inclusive, o juiz eleitoral da localidade onde fica aquela urna pode, inclusive, desconsiderar os votos daquela urna, né, se ele constatar que realmente houve alguma intercorrência com o aparelho, que algum eleitor foi impedido de votar, qualquer que seja a intercorrência, é possível impugnar, sim, a eleição. É possível pedir relatório de totalização. É um processo absolutamente transparente. Sim. Tudo que o TSE faz, tudo que a Justiça Eleitoral faz, é transparente, é publicado edital, a população acompanha em tempo real. Então, existe remédio judicial ou extrajudicial para absolutamente tudo. Não há nada que não possa ser questionado em momento algum do procedimento, do processo eleitoral inteiro. Certo. Aí, Luiz Cláudio, eu estendo a pergunta a você, acrescentando o fato de, porventura, algum desses eleitores ou eleitoras apresentar algo que quase em todas as eleições acontece. Eu cheguei para votar, meu voto já estava dado por lá na urna. Eu não consegui votar porque alguém votou no meu lugar. Como é que as entidades se comportam nesse tipo de situação? Pedem algum tipo de auditoria nesse tipo de situação? Sim, existe a auditoria externa. Infelizmente, a auditoria ela é focada atualmente no Brasil somente na auditoria interna, né? Essa auditoria externa foi questionada nas eleições passadas presidenciais, que é a questão de você poder ter um canhotinho que comprova o seu voto. Só que isso tem toda uma complexidade de outros direitos, né? Que é a questão do sigilo, a questão da segurança com relação àquela informação. Então, o TSE, a OAB, ela se preocupa, as outras entidades, em que o sigilo do voto seja resguardado, é um direito constitucional. Então, essa auditoria externa, como se desejava, se ter, aqui no Brasil, por hora, né, no momento, não está sendo possível. E é algo que tem que ser debatido amplamente na sociedade, se é válido ter esse canhotinho de conformação de voto, né? Porque para saber se o Luiz Cláudio votou no candidato B, ele precisaria comprovar. E lá na urna ela só aparece de forma geral, não aparece exatamente que Luiz Cláudio votou naquele candidato, né? Até pela questão do sigilo. Entrando um pouco aqui, é um assunto polêmico. Mas é o seguinte, as falhas que acontecem no processo eleitoral, elas são todas humanas. Sim. Né? O voto, ele é inviolável, a gente jamais vai saber em quem aquela pessoa votou. Mas acontece muito da pessoa chegar para votar e ter outra pessoa votada no lugar dela por uma questão de erro do mesário. Homônimos, pessoas que têm o mesmo nome, eles chegam lá e ao invés de colocar, habilitar aquele eleitor no monitorzinho, ele habilita o seguinte, o que está no caderno de votação logo em seguida. E quando a pessoa chega com essa queixa de dizer para votar, não, mas aqui você já votou, imediatamente o mesário, sobretudo aquele mesário mais experiente,
ele já sabe que foi um erro dele. E aí o juiz eleitoral daquela zona eleitoral, tem alguns inclusive que decidem, já que você votou no lugar do outro, agora o outro vai votar no seu lugar. E alguns juízes ele têm a discricionariedade para resolver aquela situação na hora, né? Então é isso, acontece, as falhas que acontecem são humanas, a gente precisa, por mais que a eleição seja tecnológica, que os sistemas sejam avançados, a eleição só ocorre porque nós temos pessoas que trabalham lá, né? E são pessoas convocadas da população em geral, os mesários não são servidores da Justiça Eleitoral, eles a mesa é composta por cidadão comum, né? Aquele que transporta a mídia, do local de votação até o cartório eleitoral, são pessoas da população, são mototaxistas no interior, é a população quem trabalha na eleição, né? A gente precisa confiar em todos eles. Eu lembro a Justiça Eleitoral gerencia. Gerencia, isso. Eu me recordo muito quando eu dei treinamento de mesário no interior, eu trabalhei muitos anos na zona eleitoral de Presidente Dutra. E eu fui questionada num treinamento desses, como é que eu vou confiar nesse mototaxista que vai levar a urna? Ou levar a mídia. Eu disse, ora, mas a gente está confiando em você, que é presidente da mesa, e que você também não é servidora da Justiça Eleitoral, né? Você é uma cidadã comum. Então a gente realmente precisa das pessoas para realizar esse mega evento, esse mega processo que é a eleição. Certo. Luciana, quantas pessoas, servidores e envolvidos, porque você mencionou aí que cidadãos comuns também participam, quantas mais ou menos estão envolvidas nessa logística das urnas? Da auditoria de urnas? Isso. Olha, nós temos 50 servidores da Justiça Eleitoral trabalhando nas ilhas, mais 55 de outros órgãos, mas você vai fazendo aí a conta. Estou aqui. Mais 10 monitores, certo. Aí nós temos... Aí eu já vou perder a conta porque eu não tenho como mensurar a quantidade de gente das forças de segurança envolvida nesse processo de buscar as urnas, né? Mas são 4 helicópteros, é uma aeronave. Nós temos em cada aeronave dessa um servidor que vai para acompanhar as urnas. Nós temos os motoristas, são 5 carros colocados em polos estratégicos do estado, cada um com um motorista e um servidor. Muita gente. Então é muita gente. Mais de uma centena, né? Pelo jeito. É, muita gente trabalhando. Aí tem a parte de comunicação, tem a parte de mídia, né? Tem a parte do suporte de TI, que fica à disposição da gente. É muita gente. Perfeito. Doutor Luiz Cláudio, aqui foi uma questão levantada sobre o pós-eleição, né? Algumas situações que acontecem durante a eleição que são levadas para o pós. Por exemplo, eu fui impedida de votar por algum motivo e senti lesada meu direito de exercer a minha cidadania. Não sabemos se eu tenho razão ou não, mas cabe alguma ação judicial? A pessoa pode ingressar na justiça após esse período eleitoral para questionar esses eventuais contratempos? Sim, o cidadão ele tem o direito, né, de ingressar na justiça para averiguar a questão da urna, se a urna foi feita de forma correta. Não deixa de ser uma espécie de auditoria externa, só que ele é feito de forma individual, ele pode fazer através do processo administrativo lá no TRE, ou se ele se achar ainda assim conformado, ele pode buscar a via judicial e o juiz vai decidir, né? Vai se apurar, vai fazer perícia com relação àquela urna para saber como é que aquele voto se deu. Né? Certo. A gente já está encaminhando para o final do programa, mas antes de fazer esse encerramento, gostaria que vocês fizessem algumas considerações finais a respeito do tema que nós debatemos hoje e, porventura, acrescentar algo que nós, de alguma forma, acabamos não explorando. E eu quero começar justamente com o senhor, doutor Luiz Cláudio. Fique à vontade agora para as considerações. Eu quero fazer uma consideração bem simples. Votem conscientes, estudem seus candidatos, né? Participem de todos os atos que o TSE, o TRE promovem, né? Não somente o ato de votar em si, e tenham segurança de que a nossa urna, apesar de todos os questionamentos e dúvidas, é uma urna segura, né? Então pode voltar tranquilo que vai estar assegurado o seu direito.
E as Luciana. minhas considerações finais, na verdade, é um convite para que as pessoas participem do processo, participem ativamente do processo eleitoral, se informem nas publicações dos editais da Justiça Eleitoral, de convocação para essas audiências, de carga e lacre, audiências de carga e lacre na sua zona eleitoral, onde as urnas são, onde é dado carga nas urnas com os candidatos, com os eleitores daquela urna, onde é feito o processo de lacração da urna, que é como ela tem que estar no dia da votação, ela tem que estar, aqueles lacres todos têm que estar intactos, significando que aquela urna não foi violada. E esse procedimento de auditoria que é realizado no dia do pleito, para que as pessoas compareçam, para evitar a circulação de desinformação, de notícia falsa, de quem não conhece o processo. A gente escuta muita bobagem, muita informação sem pé nem cabeça, que a gente já conhece, que é típico de quem não conhece o processo, né? É isso, é um convite à população a conhecer o processo eleitoral mais de perto. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, doutor Luiz Cláudio. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano Especial Eleições da semana que vem. Até lá, faz bem.